Bom, eu vou dar uma resumida no que a gente está fazendo até aqui, né? Para a gente poder seguir daqui para frente. Vou dar tipo uma recapitulada em algumas coisas. Queria só pedir para vocês tirarem o microfone. Espera aí. Agora estou compartilhando. A gente terminou de ler o prefácio, né? Que, aliás, durou bastante tempo. Foi um prefácio bem grande. No meio disso, a gente também leu o texto Escrever a Leitura, do Roland Barthes, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Camus estava fazendo, que é essa coisa de reler a si mesmo, né? E reescrever a si mesmo. É um texto que ele retoma esse texto e faz uma introdução para ele. Foi essa introdução que a gente estava lendo, né? Esse prefácio. E nesse prefácio, ele tem aspectos mais técnicos. Ele fala da origem do texto, ele fala das ideias, ele fala como é que ele era naquela época. Ele dá referência de alguns autores com quem ele está dialogando, que vão falar sobre a obra dele. É uma coisa um pouco mais, a gente pode dizer assim, acadêmica. Quando a gente entra nos textos, de fato, nos ensaios, a gente está entrando numa parte mais não tão acadêmica, com menos referências, aparentemente com menos referências, em que ele narra experiências de viagens. Eu estava lendo essa semana e eu cheguei à conclusão de que é isso que ele está fazendo no Avesso Direito e é isso que ele está fazendo em vários textos, vários livros também. Essa ideia de narrar a viagem, vou até anotar aqui, é uma ideia que acompanha vários autores do início do século XX, que é narrar a experiência, né? Eu acho que a literatura ali do início do século XX, ela tem um compromisso com a ideia de narrar as expedições, digamos assim. Por que isso acontece? A gente está vivendo num momento de muitas descobertas, né? Muitas descobertas já foram feitas, mas especialmente ali no final do século XIX, a gente tem o Darwin, né? E o Darwin é esse cara que faz as expedições, que vai para os lugares, que vai conhecer, que vai descobrir novas espécies, que vai falar sobre evolução, grupos diferentes. Esse movimento também está muito na sociologia, nos interesses antropológicos, que é a coisa de buscar novos lugares, conhecer lugares desconhecidos, fazer essas expedições, né? E o que acontece na literatura do século XX é que essas expedições elas se tornam expedições internas. Então, não é apenas uma descoberta do lugar, mas é uma descoberta de si mesmo por meio daquele lugar. É uma descoberta da sua subjetividade por meio do lugar que você está conhecendo. Então, essa novidade de conhecer novos lugares, novos países, novas culturas, novas linguagens, isso é uma forma de conhecer a si mesmo. Você sempre vai acabar chegando em você mesmo. Isso é muito, muito bem expresso num texto do Walter Benjamin, que é um texto que ele fala sobre as cidades. Um livro enorme, na verdade. São vários textos sobre cidade. Eu acho que é Paris, capital do século XIX. Dentro desse texto, dentro desse livro, são vários textos de momentos diferentes do Walter Benjamin, falando justamente sobre as cidades por onde ele passou. Então, assim, esse tema é um tema comum ao século XX. O Walter Benjamin está mais ou menos na mesma época que o Camus.
também estão na mesma época que o James Joyce, que também narra essa viagem de um dia pelo próprio bairro, pela própria cidade. Vou deixar você falar, Kátia, calma aí. Pode falar. Daqui a pouco eu falo o que eu quero. Não, assim, só pegando essa linha, né, de pensamento que você está trazendo, essa retrospectiva, eu me lembrei da viagem, né, que a viagem é esse movimento de se projetar para fora. Uhum. E Sim. nesse movimento de se projetar para fora vem o devir, né? Sim, o devir. São coisas que eu também estou estudando, né? Então tem a viagem, se projetar para fora, o devir, que é esse caminho da experiência, né? De você se conhecer nesse risco, né? Que você toma para si do estranho, né? Do estrangeiro, que a viagem pode ser um lugar desconhecido geralmente, né? Então, eu lembrei disso, né? Do se projetar para fora e desse caminho do vir a ser, né? Através da experiência, num lugar estranho. Sim. E esses autores todos, eles estão narrando essas experiências nesses lugares novos. E eu estava lendo o Camus essa semana e eu pensando quanto que a leitura dele estava me lembrando várias outras coisas dessa mesma época. Tem uma outra coisa que também eles partilham, que é essa fase pré-Segunda Guerra, ali nos anos 30, né? Esse texto que a gente está lendo é de 1937. O Walter Benjamin vai escrever vários textos importantíssimos ali no século XX, nos anos 20, nos anos 30, e a Segunda Guerra começa em 1939. Mas já tem todo um clima que vai rolar, não vai rolar, né? E em alguns livros relatam muito bem essa ideia de que pode rolar uma guerra, mas que eles não sabem ainda se vai rolar ou não. E tem uma frase do Walter Benjamin, que era isso que eu queria falar, afinal de contas, que não é dele, é de um outro, acho que é de um geógrafo, mas eu não lembro o nome mais. Mas que está lá num dos textos dele sobre a cidade, que é: viajo para conhecer a minha geografia. É como se fosse uma máxima que o Walter Benjamin vai usar. Ele pega essa frase de outro autor e faz essa frase ser dele, porque tem tudo a ver com o trabalho dele, com a obra dele, tem a ver com as andanças dele, também com as fugas, porque ele foi um escritor que fugiu do nazismo. Inclusive, tem um filme que estava na Netflix sobre essa fase, sobre isso. Acho que é Transatlântico, que fala sobre essa galera que fugiu do nazismo ali na Segunda Guerra e retrata, inclusive, Walter Benjamin, a Hannah Arendt, por exemplo, e vários escritores, assim, pensadores, artistas, ali daquele momento. Então, a partir dessa ideia do viajo para conhecer a minha geografia, a gente pode perceber que a viagem não é uma coisa, não é para conhecer os outros, nem a cultura dos outros apenas. Mas por meio disso, sacar algumas coisas sobre a gente mesmo, nos perceber no mundo, na relação com esse mundo, nos perceber na diferença, né? Num lugar onde nós não somos conhecidos, onde tudo é novidade. Então, quem que a gente vai ser, né? nesse lugar? E aí, antes da gente entrar nesse texto do Camus agora, eu vou ler só um trecho aqui desse livro que se chama O Colosso de Marúcia. Vou mostrar para vocês. Do Henry Miller. Esse livro, ele relata uma viagem para a Grécia que ele fez. E é um livro belíssimo, eu li no ano passado. Acho que até comentei com a Kátia, provavelmente, alguma coisa, né? E é um livro que vira e mexe me volta a cabeça.
porque ele relata essa viagem que ele fez e as experiências que se deram ali. E é um livro belíssimo, assim. Quando eu acabei o livro, eu fiquei triste, porque eu fiquei encantado com os personagens, com as coisas que ele vai descobrindo, né? Eu vou ler só um trechinho para vocês. Isso aqui é o início do livro, é o primeiro parágrafo do livro. É assim: eu nunca teria ido à Grécia se não fosse por uma moça chamada Betty Ryan, que morava na mesma casa que eu em Paris. E o Henry Miller morou em muitos lugares, em repúblicas, assim, né, nesse estilo. Uma noite, enquanto bebíamos o vinho branco, ela começou a falar de suas experiências pelo mundo afora. Eu sempre ouvia com atenção, não só porque suas aventuras eram muito estranhas, mas porque quando ela contava, parecia estar pintando. Tudo que descrevia ficava na minha imaginação como as pinturas dos mestres. Foi uma conversa especial a daquela noite. Começamos falando da China e do chinês, que ela começara a estudar. E logo estávamos na África, no meio do deserto, entre povos de que eu nunca ouvira falar antes. E de repente, ela estava sozinha, andando ao longo de um rio, sob uma luz muito intensa. Eu a seguia da melhor forma possível, ao sol abrasador, mas ela se perdeu. E eu me vi perambulando por uma terra estranha, ouvindo os sons de uma língua que eu não conhecia. Essa moça não é exatamente uma contadora de histórias, mas é uma espécie de artista qualquer, porque nunca ninguém conseguiu me transmitir as sensações e o clima de um lugar tão bem como ela fez com a Grécia. Tempos depois eu descobri que fora perto de Olímpia que ela se perdera, mas naquela época era só Grécia, para mim, um mundo de luz como eu jamais sonhara e que eu nunca teria esperado ver de perto. Já alguns meses antes dessa conversa, eu vinha recebendo cartas da Grécia, do meu amigo Lawrence Durrell, que estava praticamente morando em Corfu, que é uma cidade da Grécia. Suas cartas eram maravilhosas também, mas, apesar disso, pareciam um pouco irreais. Durrell é um poeta, e suas cartas eram poéticas. Causavam em mim certa confusão, pelo fato de misturarem tão astuciosamente o sonho e a realidade. E era isso que eu queria aqui falar para vocês. Tão astuciosamente o sonho e a realidade, a história e a mitologia. Eu viria a descobrir por mim mesmo que essa confusão é real. E não se deve unicamente aos dons poéticos. Mas na época achei que ele estava me tentando, que essa era a maneira que encontrara para me levar a aceitar seus reiterados convites para uma estadia em sua casa. Alguns meses antes de a guerra estourar, decidi tirar umas férias bem compridas. E aí ele vai começar essa história, né? Essa narrativa, né? De uma viagem pela Grécia. E aí tem algumas coisas importantes aqui no que eu li, que primeiro, o interesse dele pela Grécia nasce porque alguém fala para ele. Alguém conta isso para ele. E aí ele fica apaixonado por essa ideia. E aí ele começa a receber cartas do amigo falando, vem me visitar, não sei o que e tal. Ele vai sendo envolvido por uma ideia, por uma possibilidade, até que chega um momento que ele fala, não, eu vou me render e eu vou pra lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque tem um barulho no meu computador que tá me incomodando. Foi. E aí, quando ele vai... quando ele começa a relatar que ele pega o navio, ele tá na França na época, e vai pra Grécia, ele encontra várias pessoas nesse navio, e era uma época que os Estados Unidos estava em máxima ascensão financeira, American Way of Life. O Henry Miller é um nova-iorquino que vai morar na França, e ele começa a falar com essa galera nesse navio, que essa galera tinha uma profunda admiração pelos Estados Unidos. E ele faz uma primeira pergunta para essas pessoas e fala assim, vocês já ouviram falar dos milhões de desempregados dos Estados Unidos? E aí ninguém dá atenção para ele. Vocês já ouviram falar das pessoas que passam fome? E ninguém dá atenção.
E ele vai falando desse Estados Unidos, dessa Nova York, que não é falada, que é das pessoas que não têm emprego, que não têm oportunidade. E ele fala isso muito, que é, eu nasci na terra das oportunidades e eu não tive oportunidade lá. Então eu tive que sair de lá, fazer minha vida em outro lugar, para depois voltar para lá. E aí ele termina a vida dele lá. Mas o que é importante nisso tudo a gente sacar? É essa sensação de estrangeirismo que às vezes a gente tem na nossa terra natal. O Henry Miller muito, o Camus muito também. O Camus vai falar muito sobre essa ideia do estrangeirismo e do se sentir sem pátria, se sentir sem lugar. Então vamos começar. Riso, quer falar? Pode falar. Sim, é isso mesmo. Eu ia falar dessa coisa do estrangeiro. Quando eu retornei lá na minha terra, onde eu nasci, né, e acabei com toda a minha história. E as pessoas todas ali me olhando, e para elas, né, quem é essa pessoa que está aqui querendo saber, fazendo esses questionamentos? Né? E eu me senti muito mal. A impressão que eu tive é que ninguém está prestando a minha presença ali. Gente, então, assim, eu não pude ir mais a fundo da minha história devido a essa sensação horrorosa que eu senti, sabe? Eu fiquei com medo, até pela questão da violência, né? E aí eu fui embora sem respostas. Eu falava nome de pessoas que moraram ali na minha época e muita gente que ainda estavam ali dizia assim, não, eu não sei, nunca ouvi falar. Então eu não reconheci nem o caminho que me levava para o rio que passava atrás, na época passava atrás da nossa casa. E eu fiquei frustrada com isso. É isso, Peter. Não, eu super entendo essa sensação de estrangeirismo na própria terra, né? Isso é muito... Isso é uma coisa muito louca, né? Mas que algumas pessoas percebem, reparam, né? Tipo, por exemplo, você foi fazer perguntas sobre a sua história e as pessoas talvez se sentiram ofendidas ou sei lá o quê. E aparentemente é uma coisa tão simples, né? Mas não é tão simples assim. Vamos começar lendo então, e aí a gente vai entender algumas coisas, muitas coisas que eu quero falar a partir desse texto. Primeiro é a ironia? Não, a gente vai começar no segundo, entre o sim e o não. Tá na página 34, acho que é isso. 34. gente, quando a gente estiver falando, vamos no microfone para tranquilidade. Riso, o seu microfone. Tá cortando, Kátia. Não tem pra ouvir, não, o que você falou. Ela está pedindo, quando alguém, os outros, né, participantes desligarem o interfone, o microfone. Entendeu, Dilei? Entendi. Tá. Quando alguém estiver falando, ele desliga o microfone. Começo, Peter? Pode começar, pode começar. Vou abrir a câmera. Entre o sim e o não. Se é verdade que os únicos paraísos são os que se perderam, sei como devo chamar essa coisa terna e desumana que existe hoje em mim. Um imigrante volta à sua pátria. E eu me lembro. Ironia, resistência, tudo se cala. E eis-me repatriar. Não quero ruminar a felicidade. É bem mais simples e é bem mais fácil. Pois, destas horas, que do fundo do esquecimento trago de volta para mim
Conservou-se, sobretudo, a lembrança intacta de uma emoção pura, de um instante suspenso na eternidade. Esta é a única verdade em mim e sei disso sempre tarde demais. Amamos a flexão de um gesto, a oportunidade de uma árvore na paisagem. E para recriar todo esse amor, só temos um detalhe, mas que é suficiente. Um cheiro de quarto que ficou muito tempo fechado, o som singular de um passo na estrada. Comigo é também assim. E se eu amava, então, ao entregar-me, enfim, eu era eu mesmo, já que só o amor nos faz sermos nós mesmos. Até aqui, rapidinho. Vou falar algumas coisinhas para a gente seguir. Primeiro, ele está falando de uma viagem de retorno. Aqui ele volta para a terra natal dele, né? Então ele está voltando com a cabeça de adulto para um lugar onde ele viveu quando ele era criança. E ele vai ter no final desse texto uma conversa com a mãe dele, que poderia ser tipo a conversa da vida dele, caso a mãe dele estivesse interessada, mas não era o caso. E é justamente quando ele vai perguntar sobre a semelhança dele com o pai dele, né? Esse pai que já morreu. E tem uma coisa importante que ele fala aqui, que é sobre o paraíso. Ele começa falando isso. Isso. Você pode... Ele começa falando sobre a ideia de paraíso. Essa ideia de paraíso também está lá no Henry Miller, e está em muitos autores desse momento, que é a ideia de um paraíso perdido. Quando fala-se paraíso, é já perdido. É um paraíso que não se conquistou, é um paraíso que não vai se conquistar, é uma esperança que já foi. O mundo já está num momento em que a utopia de ter um paraíso já acabou. O que há realmente é a realidade, que pode não ser nada paradisíaca. E aí ele fala sobre paraíso e fala sobre pátria. Um imigrante volta à sua pátria. Ele saiu e ele voltou para essa pátria terrena dele, que é a Argélia, no norte da África. Mas essa pátria é não só geográfica, essa pátria é a alma dele, que busca esse lugar ideal, né? Vamos lá. Edilene, quer falar? Quando você falou o paraíso perdido, eu pensei, e quando a gente volta, né, no lugar, na terra natal, a gente faz expectativa, né? E aí a gente faz esse paraíso na nossa cabeça, muitas vezes não tem mais, né? Aí vem a frustração. O paraíso é uma utopia. Só que eles estão falando aqui também, não só da utopia pessoal, né? Mas é uma utopia social também. Ele está falando de um momento histórico em que as pessoas não têm mais esperança. Elas estão perto da guerra, né? E a Segunda Guerra, ela devastou a Europa, matou-se muita gente. Seria parte também do saudosismo que a gente tem das coisas? É um saudosismo e um idealismo também, né? De que há um mundo, ou de que possa haver um mundo em que as coisas sejam melhores, sejam menos terríveis, né? E ele está falando da realidade, né? Ele está falando da realidade. A realidade, não esse paraíso. E a realidade de alguém que retorna ao lugar e vê que nada mudou. Esse é o pior. Mas não que isso não tenha ensinamentos, né? Vamos continuar lá. Pode seguir. Lentas, calmas e graves, essas horas voltam, tão fortes, tão comoventes, porque anoitece, a hora é triste e é uma espécie de desejo vago no céu, sem luz. Cada gesto reencontrado me revela a mim mesmo. Disseram-me um dia, é tão difícil viver, e eu me lembro do tom. De outra vez, alguém murmurou,
O pior erro é fazer sofrer. Quando tudo acaba, a sede da vida se extingue. É a isso que se chama felicidade? Ao percorrer essas lembranças, vestimos tudo com a mesma roupagem discreta. E a morte nos surge como um pano de fundo, em tons envelhecidos. Mudamos de opinião sobre nós mesmos. Sentimos o nosso infortúnio e dele gostamos mais. Sim, talvez seja a felicidade, o sentimento piedoso de nossa infelicidade. Até aqui. É isso que ocorre. Rapidinho. Só algumas observações também para a gente conseguir, para a gente seguir. Ele fala assim em algum momento, essas horas voltam, a hora triste, vago no céu. Onde é que tá? Essas horas voltam tão fortes, tão comoventes. Esses momentos voltam, né? Essas lembranças voltam. Não só na sua cabeça, mas na sua experiência de vida, né? E ele vai narrar aqui, eu sinto que ele está preparando o terreno do texto, porque ele vai falar sobre esse encontro com a mãe dele. E ele vai fazer algumas perguntas para a mãe dele. Tem uma frase aqui que eu adoro, que eu até comentei em algum momento, que é: mudamos de opinião sobre nós mesmos. Eu acho que isso daí é a base do que ele quer falar no prefácio, sobre o fato de que a gente muda de opinião, e que ainda bem que a gente muda de opinião, a gente se revê, né? Sentimos o nosso infortúnio e dele gostamos mais. O infortúnio, que seria o azar, a má sorte, a não fortuna, em algum momento a gente também pode achar que isso não é tão ruim assim, né? E aceitar. E aí a virada de sorte seria essa: aceitar o que a vida te dá. Eu acho que ele fala isso um pouco em referência ao Estrangeiro, quando o personagem do Estrangeiro, que é o Meursault, ele é condenado à morte, né, porque ele matou o cara com uma arma, e quando ele é condenado à morte, ele fala: vocês vão me condenar à morte? Então é isso que eu quero mesmo, quero mais é morrer mesmo, quero mais é ir embora dessa sociedade que me condenou. O Meursault é um personagem muito dúbio. Tem horas que você acredita nele, tem horas que você acha impossível acreditar, né? Porque ele dá uma desculpa muito esfarrapada. Ele mata uma pessoa, ele mata um árabe, chama-se Um Árabe, e ele diz que ele matou sem querer. Ele matou por causa da luz do sol, que refletiu no olho dele e a arma disparou. Só que qual foi o problema? A arma não disparou uma vez, a arma disparou 5. Então, assim, como é que você mata uma pessoa com 5 tiros sem querer? Muito difícil provar. E ele não consegue provar, obviamente, e ele vai condenado, né? Só que ele entende que essa condenação é uma fuga dessa sociedade. É um escape. A sociedade está expulsando ele e ele vai falar: não, então agora eu quero mais ser expulso mesmo, né? Enfim, isso é uma metáfora para várias coisas, né? Mas eu acho que ele está fazendo uma referência a isso daqui, quando ele fala gostamos do nosso infortúnio. Vamos lá, então. É isso que ocorre nesse anoitecer. No Café Moldo, lá no final da cidade de Árabe, não de uma felicidade passada, mas de um estranho sentimento. Já é noite. Nas paredes, leões amarelo canário perseguem chefes vestidos de verde, entre palmeiras de 5 galhos. Num canto do café, um lampião de acetileno dá uma luz inconstante. A iluminação real vem da lareira, no fundo de um pequeno forno, guarnecido de esmaltes verdes e amarelos. A chama ilumina o centro da peça e sinto os reflexos no rosto. De frente para a Bahia, acocorado a um canto, o proprietário do café parece olhar para meu copo vazio, como uma folha de hortelã no fundo. Ninguém na sala. Lá de baixo chegam os ruídos da cidade. Mais adiante,
as luzes sobre a Bahia. Ouça a respiração forte do árabe. Seus olhos brilham na penumbra. Será o ruído do mar ao longe? O mundo suspira para mim, com um ritmo longo, e me traz a indiferença e a tranquilidade daquilo que não morre. Grandes reflexos vermelhos fazem ondular os leões nas paredes. O ar fica fresco, uma sirene no mar. Os faróis começam a girar. Uma luz verde, uma vermelha, uma branca. E sempre este grande suspiro do mundo. Uma espécie de canto secreto nasce dessa indiferença. E eis-me de novo repatriado. Penso em um menino que viveu em um bairro pobre. Aquele bairro, aquela casa, só havia um andar e a escada não era iluminada. Ainda hoje, depois de tantos anos, ele poderia voltar para lá em plena noite. Sabe que subiria a escada com toda velocidade, sem tropeçar uma única vez. O próprio corpo está impregnado desta casa. As pernas ainda conservam em si a medida exata da altura dos degraus. Então, o horror do corrimão da escada. E era por causa das baratas. Até aqui. Continua? Não, pode parar. Vamos, só para eu falar algumas coisinhas. Foi um parágrafo longo, mas importante. Nesse parágrafo, ele começa a situar a gente de onde que ele está, que é uma coisa que ele não tinha feito ainda antes. Ele começa com uma reflexão e depois ele vai dar as coordenadas geográficas, digamos assim. Ele fala, é isso que ocorre nesse anoitecer. Então a gente sabe que ele está de noite. No Café Mouro, lá onde ele foi tomar esse café, no final da cidade árabe, nas paredes, leões amarelo canário. Ele descreve que ele está numa espécie de restaurante, de bar, e o que está acontecendo nesse lugar, né? Ele é um observador dessa realidade. Tem uma questão muito importante no Camus, que é essa questão da figura do árabe. Isso esse personagem, ou essa persona, aparece em diversos textos. Eu acabei de falar sobre isso aqui, que ele no Estrangeiro, e eu nem lembrava que aqui no texto ele já ia falar isso em seguida. Sempre aparece um árabe. E isso é visto no Camus como, por alguns comentadores, como uma questão, uma espécie de preconceito do Camus, que nunca dá nome a esses personagens árabes, mas essas figuras árabes sempre aparecem. E tem um livro que se chama O Caso Meursault, que é um livro interessantíssimo, de um autor, eu acho que ele é argelino também, só que ele é da Argélia árabe. O Camus é da Argélia que é misturada, que tem um nome específico, eu não lembro. E ele vai fazer um romance que ele comenta justamente a morte quando o Meursault vai na praia e mata esse árabe com 5 tiros. Esse livro, O Caso Meursault, é sobre esse árabe que morreu. Ele recria o romance a partir da visão do cara que foi morto. E ali ele coloca uma perspectiva interessantíssima, que a gente não se atenta, que eu nunca tinha me atentado, que é da xenofobia que o Camus tem com uma certa parte do seu próprio povo. Então, assim, é importante a gente perceber as nuances dos autores, quanto que eles podem ser interessantes, mas o quanto que eles também resguardam alguns preconceitos, e ninguém percebe muito isso. E aqui aparece de novo o árabe. A Mulher Adúltera, que eu falei na semana passada, também tem a figura do árabe. O tempo todo aparece a figura de um árabe sem nome, sem identidade, sem características. É só uma figura que aparece ali e alguma coisa acontece. E ele fala aqui sobre se sentir repatriado
ele está em busca dessa pátria, ele está em busca desse lugar que é próprio dele, né? Que seria dele. E ao mesmo tempo ele começa a descrever, já no final desse parágrafo, um pouco do que ele foi fazer ali. Ele fala sobre a lembrança da casa, que ele seria capaz de subir as escadas correndo e não tropeçar, porque ele já conhece aquela casa muito bem. É isso. Pode falar, Kátia. Então, me veio agora essa ideia que você trouxe, né, do Camus, da xenofobia, que nós somos seres humanos, né, e que a gente tem os dois lados, eles coexistem, a gente falou disso também em algumas aulas, né, que o bem e o mal, a luz e a sombra, eles não estão separados, né, eles estão dentro, eles estão juntos. E me veio primeiro essa reflexão, né, do ser humano e a gente está numa sociedade, né, com muitos problemas sociais, né. Eu não sei como que era naquela época do Camus, não sei se tinha uma briga entre os árabes e a etnia dele, não sei como se fala, né, o povo dele ou a cidade dele. Então, assim como aqui, por exemplo, a gente mora na Rocinha, tem uma coisa de Paraíba e cearense. Ah, seu Paraíba, que acaba virando um xingamento para alguns, né? Então, a gente poderia falar que isso seria uma xenofobia ou algum tipo de preconceito com um estrangeiro, né? Porque ele é um retirante, ele vem para cá, né? Pro Rio para conseguir trabalho. Então, ele está nesse movimento da sobrevivência. E quando chega aqui, sofre esses preconceitos, né? De Paraíba, de cearense, e cabeça chata e outras coisas assim. Então, eu estou pensando nesse movimento, né? De tanto de nós sermos seres humanos, a parte social, né? O quanto que isso influencia nas nossas relações com uma pessoa que é diferente, de outro estado, de outro país ou de outro povoado. E a parte social também, né? Não sei como que era com o Caminho. Se essa implicação era só por questões... Se tinha alguma coisa a ver... Se tinha alguma coisa de social, de, por exemplo, os árabes estarem melhores financeiramente do que o povo dele, ou não. Ou se os árabes estão ocupando algum espaço que ele gostaria de ocupar, ou algum emprego. Se existia essa relação para esse tipo de comportamento dele, ou não. Estou pensando aqui. É uma questão muito boa, assim. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso, né? Mas tem que ir mais a fundo, assim. Mas pelo que eu sei, ele era de uma etnia que já era uma mistura da colonização francesa com os povos locais. E esses povos, eles tinham uma distinção, né? Uma separação entre eles. O que eu entendo, o que eu pude entender, é que a pobreza era muito geral e grande para todo mundo. Não tinham tantos privilégios financeiros assim. Os privilégios deviam ser mais de outra ordem, né? Mas, de qualquer forma, essa figura, esse universo árabe aparece muito nos livros dele. Instrumentos, tem uma hora que ele vai falar de um instrumento aqui que é próprio árabe, que é tipo um tambor, eu até dei uma pesquisada. Mas a gente vê isso em todos os níveis, né? Isso que você falou agora foi um grande exemplo disso, né? Porque todo mundo que é de uma favela é visto pelas pessoas de fora como favelado. Quando você entra lá, tem várias camadas isso. Tem vários tipos. E os próprios moradores do lugar podem ter preconceito com outros moradores do lugar. Então, assim, do lado de fora, todo mundo é visto como igual, mas quando chega dentro, a coisa é muito mais delicada, né? Do que isso. E isso tá nele.
Isso está no texto dele e é importante a gente prestar atenção nessas relações sociais, né? Como elas se dão. Vamos seguir? Então, uma coisinha rápida, assim, que eu já ouvi muitas vezes. Se referir a todos os moradores como cariocas, né? Já ouvi isso várias vezes. É isso. Sim, porque são generalizações, né? Pode seguir, pode seguir. Nas noites de verão, operários instalam-se na varanda. Em casa, eles só tinham uma janelinha. Então, desciam-se as cadeiras, que eram colocadas diante da casa, e saboreava-se o anoitecer. Havia a rua, os vendedores de sorvete ao lado, os cafés em frente e os ruídos das crianças correndo de porta em porta. Mas, sobretudo, entre as grandes figueiras havia o céu. Há uma solidão na pobreza, mas uma solidão que dá o devido valor a cada coisa. Em certo nível de riqueza, o próprio céu e a noite cheia de estrelas parecem bens naturais. Mas, no limite inferior da escala, o céu retoma todo o seu sentido, uma dádiva sem preço. Noites de verão, mistérios em que crepitavam as estrelas. Havia, atrás do menino, um corredor fétido, e a sua cadeirinha esburacada afundava-se um pouco sob o seu peso. Mas, levantando os olhos, ele sorvia a noite pura. Às vezes passava um bonde grande e rápido. Um bêbado, por fim, cantarolava na esquina da rua sem conseguir perturbar o silêncio. Pode seguir só mais um pouquinho. A mãe do menino ficava também calada. Em certas circunstâncias, fazia-lhe uma pergunta. Em que está pensando? Em nada, respondia. E era efetivamente verdade. Tudo estava lá. Portanto, nada. Sua vida, seus interesses, seus filhos, limitam-se a estar lá, com uma presença natural demais para ser sentida. Ela era doente, pensava com dificuldade. Tinha uma mãe rude e dominadora, que tudo sacrificava por um amor próprio de um animal suscetível, e que durante muito tempo dominara a mente fraca da filha. Emancipada pelo casamento, a filha voltou para casa docilmente quando o marido morreu. Morreu no campo de batalha, como se diz. Em boa situação, pode-se ver em uma moldura dourada a cruz de guerra e a medalha militar. O hospital mandou. Ainda, para a viúva, um pequeno estilhaço de ovos encontrados nas suas carnes. Até aqui. Até aqui. Vou dar uma contextualizada aqui no que a gente leu. Aqui ele de fato começou a descrever aonde ele está. E aí ele começa a falar que ele está nessa casa antiga que ele voltou. E o mais curioso é que esse é o primeiro livro dele, né? E no último livro dele é a mesma coisa. É como se a gente tivesse uma questão que acompanha a gente a vida inteira e isso não vai mudar. Seja você novo, seja você mais velho. A questão que ele começa é a questão que ele termina. Claro que ele não sabia que estava terminando, mas as coisas se conectam, né, no universo. E ele começa a falar uma coisa muito bonita aqui no início, que é nas noites de verão, e depois no meio ele fala nas noites de verão também, noite de verão, dia de verão, tarde de verão, o caminho está sempre no verão. Isso é uma coisa muito importante a gente pensar. O que é o verão? É calor, é sol, é poeira, é suor, é cansaço, é sono excessivo. Ele está no norte da África. É um clima desértico, né? A gente entende bem desse calor, né? Que aqui é um calor absoluto. Só que diferente de lá,
pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tem o deserto que é próprio dessas regiões. Mas se você for para o Nordeste, por exemplo, tem a Caatinga, tem a seca, que são imagens parecidas, né? Do calor e não só do calor, mas dessa exaustão que vem do calor. Então ele fala muito sobre as noites de verão. Inclusive tem uma tese de doutorado que o nome é tipo Camus e o Sol em Camus, uma coisa assim, que vai tratar do Sol como quase uma personalidade, assim, como uma persona que aparece também constantemente nos textos dele. Uma persona tão importante quanto qualquer outro personagem. E aí ele começa falando sobre essas cadeiras que eles colocam na rua. E eu fiquei pensando, gente, isso era comum lá, mas isso é tão comum aqui também, em alguns lugares, né? Tipo, quando eu ia para casa da minha avó, ou quando eu ia para o Ceará, lá na família do meu pai, que a galera bota a cadeira na rua para ficar descascando laranja, conversando, olhando para a vida dos outros, alguém fica com o rádio ligado, umas crianças brincando ali. Uma vida totalmente normal, comum, banal. E essa é a graça dessa vida. É essa possibilidade de botar a cadeira do lado de fora e ficar ali fofocando com as pessoas. E ele descreve exatamente isso. Desciam-se as cadeiras que eram colocadas diante da casa e saboreava-se o anoitecer. Porque a gente sabe que quando está muito calor, não dá para ficar em casa muito tempo, né? Uma hora você tem que sair, você vai sair. Nem que seja para ficar ali na varandinha, ir na casa de alguém. O calor empurra as pessoas para fora. Empurra as pessoas para a rua, empurra as pessoas para o mar, para a água, para a cachoeira. No calor, as pessoas têm que conviver. Elas têm que estar com as outras, porque elas vão para a rua. Porque em casa é muito quente, né? Então ele retrata muito bem essa vida que necessita do espaço da rua. Isso vai ficar muito claro no livro dele que chama A Peste, que é um livro que ele fala sobre uma peste que chega numa cidade e quando a peste começa a se espalhar, todo mundo tem que se guardar em casa. E ao ficar em casa, nessa quarentena, né, as pessoas começam a perceber o valor que tinha estar na rua, estar umas com as outras, poder ir na praia, poder comer um negócio, poder tomar um café na rua, porque a gente perde essa dimensão, né? E aí, deixa eu ver, é isso, cadeiras na rua, noites de verão. E aí ele começa a falar sobre essa mãe. Isso lembra a pandemia, né, Peter? Oi? Isso nos lembra a pandemia. Ah, totalmente. Quando a gente entrou na pandemia, eu já tinha lido esse livro uns anos antes. E eu falei, eu estou no livro do Camus. Eu estou na peste. Tudo que eu tinha lido no livro começou a acontecer muito semelhantemente, muito parecido. E aqui ele começa a falar agora sobre essa mãe dele. E aí ele pergunta, o que você está pensando? Em nada. Quando a gente fala nada, é tudo, né? Nada é tudo. Tá pensando o quê? Não, nada. Tá bem? Não, nada. Não. O que houve? Não, nada. Esse nada pode não ser nada. E geralmente não é nada, né? É porque a gente não quer falar o que é. Tanto que ele fala aqui, pensando em quê? Em nada, respondia. E efetivamente era verdade. Tudo estava lá, portanto nada. Tudo estava lá, portanto nada. Então, o nosso tempo está acabando aqui agora, e aí eu vou dar um intervalo, e a gente continua nessa parte aqui, porque é quando ele vai colocar a mãe dele nessa... como ele vai botar a mãe dele para aparecer. E junto com a mãe, ele vai botar a memória do pai, que é esse pai que ele vai procurar lá no último livro. Que lá no último livro ele começa também conversando com a mãe sobre cadê meu pai. E a mãe dele fala, você tem que ir lá no túmulo, descobrir qual é o túmulo do seu pai, e aí desenvolve toda a história. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? É rapidinho.
Eu quero. Pode falar. Você foi falando da questão, né, das pessoas sentadas nas calçadas. Aí foi formando uma imagem de quando eu era criança, né? Os mais velhos sentavam naqueles banquinhos que eles faziam, cortavam, né, um tronco, sei lá, e faziam uma perfeição, um banquinho, e todo mundo... E as crianças sentavam ali e ouviam aquelas histórias. Mas também eu lembrei de uma música, de uma parte de uma música que é a Beth Carvalho que canta, mas eu não sei se é ela realmente que criou essa música, que fala que são gente simples com cadeiras na calçada. Sim, eu acho que essa música é do Vinícius de Moraes. Você conhece? Gente humilde, sei. Então, gente simples com cadeira, nanana, e na varanda escrito em cima que é um lar. É linda essa música. Isso, é. O Padre Zezinho até canta essa música. Quem canta? Padre Zezinho? Ah, é uma música que é conhecida, assim, né? Eu conheço que a Bethânia canta também. Ela é um pouquinho antiga. Então vamos encerrar aqui. Vamos encerrar e aí eu volto daqui a pouco. 11h05 a gente volta e continua aqui dessa parte que ele tá falando sobre a mãe e o pai. Até daqui a pouco. As suas carnes. A viúva guardou. Há muito não sente mais tristeza. Esqueceu o marido, mas fala ainda no pai de seus filhos. Para criá-los, ela trabalha e dá o dinheiro à mãe. Esta faz a educação das crianças com um chicote curto, quando bate com força demais. A filha lhe diz: não bata na cabeça, porque são seus filhos. Ela os ama muito, ama-os com um amor igual, que nunca lhes foi revelado. Às vezes, como nessas tardes das quais ele se lembrava, ao voltar do trabalho extenuante, é diarista, encontra a casa vazia. A velha foi fazer compras e as crianças estavam ainda na escola. Deixa-se cair, então numa cadeira e com os olhos vagos, perde-se na busca vã de uma ranhura do assoalho. A sua volta torna-se densa à noite, na qual essa mudez é de uma desolação irremediável. Se o menino entra nesse momento, distingue a magra silhueta de ombros ossudos e se detém. Está com medo. Começa a sentir muitas coisas, mas tem dificuldade de chorar diante desse silêncio animal. Ele sente pena da mãe. Isto é amá-la? Ela jamais o acariciou, porque não saberia como. Ele fica, então, olhando-a durante longos minutos. Ao sentir-se um estranho, toma consciência de sua dor. Ela não o ouve porque é surda. Logo, a velha vai voltar. A vida recomeçará. A luz redonda do lampião a óleo, o encerado, os gritos, os palavrões. Mas agora, o silêncio marca um tempo de parar. Um instante desmedido. Por sentir isso de modo confuso, o menino acredita sentir, no arrebatamento que palpita nele, o amor pela mãe. E assim deve ser, porque, afinal de contas, é sua mãe. Até aqui. Vou fazer algumas observações aqui. Ele começa a colocar a mãe em cena e ele descreve um momento que a mãe chega em casa e não tem ninguém. Não tem filho, não tem a mãe dela, a avó dele, que era uma avó super severa. E pelo que eu entendo, essa mãe dele teve ele muito nova. Ele não fala a idade, mas ela deve ter sido mãe muito nova.
porque ela continuou sendo criada pela própria mãe e com esse filho. Então a avó tomou conta de todo mundo, né? Da filha e do neto. E essa mãe também não tinha independência. A única independência que ela quase teve foi quando ela casou, mas o marido morreu logo na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E aí, ele descreve esse momento que ela chega em casa, não tem ninguém, e ela pode dar uma relaxada, né? Ele fala assim, nessas tardes das quais ele se lembrava, ao voltar do trabalho extenuante, é diarista. Ele marca a profissão dela, ela é diarista, e encontra a casa vazia. A velha foi fazer compras, as crianças estavam na escola. Então, assim, ela chega em casa depois de um dia de trabalho e não tem ninguém. E é o único momento que ela pode descansar, relaxar, não ter nenhuma obrigação, não pensar em nada, né? É isso, vamos continuar. Ela não pensa em nada. Lá fora, a luz, os ruídos. Aqui, o silêncio na noite. O menino vai crescer, vai aprender. Educam-no e lhe pedirão reconhecimento, como se lhe evitassem a dor. A mãe terá sempre esses silêncios. Ele crescerá na dor. Ser homem é o que conta. A avó vai morrer, depois a mãe, ele. A mãe teve um sobressalto, ficou com medo. Ele fica com um ar idiota quando olha para ela assim, que vá fazer os deveres. O menino já fez os seus deveres. Hoje, ele está num café sórdido. Agora é um homem. Não é isso que conta? É preciso efetivamente acreditar que não, pois fazer os deveres e aceitar ser homem leva apenas a ser velho. Até aqui, o árabe rapidinho. no seu canto sempre diz... Até aqui. Só uma coisa. Tá. Ele começa a misturar ele jovem e ele velho. Ele está nesse reencontro com a mãe, e aí ele lembra de como ela chegava em casa, e de repente ele fala dos deveres de casa para fazer. Ele está voltando no tempo de uma forma assim tão sutil. Ele começa a falar ali, o menino vai crescer, o que importa é ser homem, a avó vai morrer, a mãe, e aí começa a lembrar desse momento da escola. Então ele vai misturando essa vida de adulto, esse momento presente que ele está, com uma vida de infância, com deveres para fazer, com escola para ir. Ele começa a misturar os tempos, o passado, o presente e o futuro. Pode seguir. O árabe no seu canto, sempre de cócoras, segura os pés com as mãos. Lá fora, das mesas vem um cheiro de café torrado com falatórios animados de vozes jovens. Um rebocador dá ainda a nota grave e terna. O mundo termina aqui como cada dia, e de todos os seus tormentos sem medida. Só resta agora esta promessa de paz. A indiferença dessa mãe estranha, só a imensa solidão do mundo me dá sua medida. Certa noite, haviam chamado o filho, já grande, para ficar ao seu lado. Um susto lhe valera uma séria comoção cerebral. Ela tinha o hábito de ficar na varanda no fim do dia. Pegava uma cadeira e colocava a boca sobre o ferro frio e salgado da varanda. Então, ficava olhando as pessoas passarem. Atrás dela, a noite se fechava pouco a pouco. À sua frente, as lojas iluminavam-se bruscamente. O volume de gente e de luzes aumentava na rua. Ela
ela se perdia ali, numa contemplação sem propósito. Na noite de que se trata, um homem surgira por trás dela, arrastara, brutalizara e fugira ao ouvir ruídos. Ela nada vira e havia desmaiado. Estava deitada quando o filho chegou. Seguindo recomendação do médico, ele decidiu passar a noite com ela. Estendeu-se na cama ao seu lado, por cima dos próprios cobertores. Era verão. O medo do drama recente permanecia no quarto superaquecido. Ouviam-se ruídos de passos e as portas rangiam. No ar abafado, flutuava o cheiro do vinagre com que se havia reanimado a doente. Ela, por sua vez, agitava-se, gemia, às vezes tinha movimentos bruscos. Ela o tirava então das curtas sonolências, das quais emergia encharcado de suor, já alerta, e nas quais voltava a mergulhar pesadamente. Após olhar para o relógio, onde dançava, repetida 3 vezes, a chama da lamparina. Apenas muito mais tarde sentiu o quanto tinham estado sós naquela noite, sós contra todos. Os outros dormiam, na hora em que ambos respiravam a febre. Naquela velha casa tudo parecia então oco. Os bondes da meia-noite, ao se afastarem, drenavam toda a esperança que vem dos homens, todas as certezas que o ruído das cidades nos dá. Sua passagem ressoava, ainda pela casa, e aos poucos tudo se extinguia. Só restava um grande jardim de silêncio em que se amplificavam às vezes os gemidos amedrontados da doente. Ele nunca se sentira tão deslocado. O mundo se dissolvera e com ele a ilusão de que a vida vai recomeçar todos os dias. Nada mais existia, nem os estudos, as ambições, as preferências no restaurante ou as cores prediletas. Nada, a não ser a doença e a morte, nas quais ele se sentia mergulhado. E, no entanto, na própria hora em que o mundo desmoronava, ele vivia, e acabara até mesmo adormecendo. Não, entretanto, sem levar consigo a imagem desesperadora e terna de uma solidão a 2. Mais tarde, bem mais tarde, ele iria lembrar-se daquele cheiro misturado de suor e de vinagre, no momento em que sentira os elos que o uniam à mãe, como se ela fosse a imensa piedade de seu coração, espalhada à sua volta, corporificada e desempenhando com atenção, sem preocupar-se com a impostura, o papel de uma velha mulher pobre de destino comovente. Até aqui, então. Foi um pedaço bem grande. A gente vai parar por aqui, e aí eu vou falar algumas coisas aqui desse parágrafo, mas a gente vai interromper aqui porque ainda tem muita coisa. Alguns pontos importantes, né? Ele fala aqui sobre indiferença, essa indiferença em relação ao que a mãe verdadeiramente sente. Essa indiferença que a gente falou lá no início, ele retorna aqui nesse texto com essa ideia de indiferença do mundo. Como se o mundo acontecesse sem precisar da gente, né? O mundo acontece sem precisar da gente. Ele tem uma indiferença em relação a gente. E a gente pode escolher como que a gente vai reagir a essa indiferença do mundo. A gente pode ser indiferente também, ou a gente pode perceber. Ele também fala aqui do filho já grande, tem um momento que ele fala que ele já está grande. Eu sinto que ele vai voltando, indo e voltando no tempo, toda hora. Ele fala dele, daquela memória na infância, e depois ele já grande. Ele fala dessa contemplação que a mãe faz, que ela bota também a cadeira na varanda e fica com a boca no ferro, apoiada sobre o ferro com a boca, e olhando a paisagem, olhando as pessoas, olhando o tempo passar. E ele vai dizer que isso é uma contemplação sem propósito, né?
no sentido de que é daquelas atitudes, daqueles momentos da vida que não tem uma utilidade. Sim, e ele vai falar sobre um abuso que a mãe dele vai sofrer, que é uma coisa que passou por mim despercebida das outras vezes que eu li esse texto, e agora quando eu li, eu falei, eu acho que é sobre isso que ele está falando, sobre um abuso que ela sofreu. E o que me faz pensar o quanto que ela realmente era muito nova quando ela teve ele. Porque era uma menina ainda indefesa, né? E ele vai falar desse abuso como sendo uma coisa que o resto da casa não soube que aconteceu. É uma coisa que ele sente, é uma coisa que ele intui, mas a própria mãe também não fala sobre isso. Ele sente e passa aquela noite ali do lado da mãe, cuidando dela e tal, dando a devida atenção, mas ela não tem um diálogo explícito falando sobre isso. É uma coisa, é uma percepção que ele tem, né, de algo que aconteceu com a mãe e que ele precisava ter alguma atitude em relação a isso. E a atitude que ele tem é uma atitude de cuidado, né, de atenção, e uma atitude bem silenciosa também, de acompanhar essa mãe nesse momento, também sem palavras. É uma situação extremamente delicada, terrível, enfim, uma situação terrível. Imaginar que esse filho percebeu que a mãe passou por essa situação e que ele tem que tomar alguma atitude de homem da casa, digamos, né? Mas eles não conseguem falar sobre isso. Acho que isso é uma coisa muito importante também nos textos dele, que essa família, apesar de se amar muito, eles não conseguem falar sobre determinados assuntos. Mesmo que sejam assuntos importantes, mesmo que sejam coisas que se devia falar sobre, nem sempre a gente consegue falar, e isso é um retrato muito forte do que é a família, né? Essa convivência, essa estranha intimidade, essa intimidade estranha. A gente é íntimo, mas a gente também é estranho. A gente nasceu ali, mas é como se também não tivesse nascido. Porque as pessoas são muito íntimas e são muito distantes. Elas não conseguem falar sobre as coisas que realmente importam. Ele fala até de solidão a dois, né? Exatamente. Solidão a dois. E também tem uma hora que ele fala que estavam todos dormindo. Acho que é isso. Os outros estavam dormindo. Dormindo nesse sentido de não perceberem. Aqui, ó. Sós contra todos. Os outros dormiam na hora em que ambos respiravam a febre. Os outros não estão nem sabendo do que está acontecendo. As pessoas estão anestesiadas, elas estão vivendo outras coisas, elas não sabem do que acabou de acontecer ali. Eles vivem uma solidão a dois nesse momento, né? Uma coisa que eles não conseguem falar entre eles, muito menos falar para os outros. Os outros estão dormindo, estão em outras, estão em outra, né? E é um texto bem delicado, assim, bem sensível. Enfim, muita coisa para ver. E aqui, daqui para frente, deixa eu ver aqui. Ele vai continuar falando sobre a mãe. E aí lá no final, a gente vai ver isso na semana que vem, que falta pouco, mas lá no final eles vão ter uma conversa, ele e a mãe. E é nessa conversa que eu quero chegar, porque eu acho que tem muita coisa interessante ali nessa conversa, que é uma conversa de poucas palavras. Não é uma conversa muito verborrágica. Mas dentro dessas poucas palavras percebe-se muita coisa, uma infinidade de coisas, né? É isso, gente. Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu ia falar sobre isso, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Porque tá muito barulho aqui, a Sim, vizinhança. sim, tô ouvindo, tô ouvindo. Mas eu ia falar, eu até coloquei uma mensagem, né, do silêncio. Ele pode ser esse lugar assim, né, de ser difícil de ser tocado, da dor, e ao mesmo tempo a gente tem que vigiar também, porque a dor, né, essa opção, ela pode virar um monstro também, né, se a gente não compartilha, ou se a gente de alguma forma externaliza o que a gente está sentindo. Então, era isso que eu queria compartilhar sobre o silêncio. O silêncio fala muito, né? Agora que eu vi que você botou ali. O silêncio fala sobre isso. O silêncio fala, né? De alguma forma ele comunica, né? Alguma coisa. lembrei novamente, né, de uma música Solidão a dois, de manhã faz frio e depois faz de manhã. Ah, esqueci, Do gente. Cazuza, né? Solidão a dois faz Solidão a calor ao dois. mesmo tempo. Faz calor, depois faz frio. É. Isso, Pedro. Obrigada. Muitas canções. Acho que é isso então, gente. Ficamos aqui com essa reflexão. Esse texto me trouxe muitas coisas, muitas coisas para falar. Acaba que o nosso tempo é curto, né? Mas tá bom também. E aí na semana que vem a gente continua nesse texto, que já é a parte final dele, né? E talvez a gente já comece o outro ensaio, que esse outro ensaio ele vai entrar mais ainda no tema que eu quero, que é a questão da viagem e do relatar a viagem. E eu quero muito entrar nessa parte. Então é isso. Beijo. Beijo, obrigada. Até semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.